Shalom, esse é um vídeo que eu não tinha planejado muito bem fazer, então peço desculpas logo no início se eu ficar um pouquinho prolixo ao longo do vídeo. Eu não me preparei muito, né? Eu sentei aqui, comecei a pesquisar algumas coisas e era na verdade para mandar uma resposta para um irmão que me questionou sobre isso e eu falei, eu acho que seria bastante interessante compartilhar com mais pessoas. Então eu falei, por que não, ao invés de mandar uma resposta somente para esse irmão, eu não gravo esse vídeo para mais pessoas, né? E dou uma resposta de repente um pouco mais completa do que eu estava pensando em dar. Então, o tema é falar em línguas. E assim, é claro, né? Eu estou falando de falar em línguas da forma que a igreja pentecostal diz que é. Que são aquelas sílabas bagunçadas que ninguém entende e que eles dizem que existe o dom também de interpretação que faz entender aquelas sílabas bagunçadas para as outras pessoas. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente mostrar algumas coisas e cabe a cada um, óbvio, pesquisar por conta. Mas eu vou aqui dizer mais ou menos aonde que vem a minha opinião e aí cada um aí pode ter sua própria opinião sem problema nenhum. Eu gosto de saber da onde que surgem as coisas, sempre que possível. Então, é uma boa maneira, na minha opinião, de saber um pouco mais sobre aquilo que a gente acredita, é saber da onde que surgiu. A gente crê na Torá, a gente sabe a história da Torá, a gente sabe a história da Bíblia, sabe a história das traduções. Então, tudo isso nos dá base para dizer, nisso eu acredito, nisso eu não acredito, nisso eu acredito, nisso eu não acredito. Então, o movimento pentecostal, de onde que ele surgiu? Esse é um movimento. Eu vim aqui no Wikipedia, algum que está em português. O pentecostalismo é um movimento, não vou ler tudo não, tá? Mas é só para dar uma introdução. É um movimento cristianismo evangélico que dá ênfase especial numa experiência direta e pessoal com Deus através do batismo do Espírito Santo. O termo pentecostal é derivado de Pentecostes, um termo grego que descreve a festa judaica das semanas. É só uma coisa que surgiu ali eles dizem festa judaica, mas é uma coisa que surgiu na Torá, né, basicamente. Então, não é esse nome que se dá, né? Pentecostes é um nome grego, mas enfim, usaram o que aconteceu ali em Pentecostes para criar toda uma doutrina. E qual é essa doutrina, né? Esse movimento aqui, o que é interessante de ver nesse movimento é quando ele nasceu. Então, a gente vê aqui, olha, o movimento pentecostal hoje traz seus vestígios em sua comunidade, uma reunião de oração no Colégio Bíblico Betel, estou com ele aberto aqui, mais pra frente a gente abre para saber um pouco dele, na cidade de Topeka, no estado de Kansas, nos Estados Unidos, em 1º de janeiro de 1901, olha que interessante. 1901 anos depois, aquilo que se diz, que acreditam, né, depois a gente vai ler o texto, né, acreditam que aconteceu ali na festa de Pentecostes, primeira festa, né, logo depois que o Mashiach ascendeu, eles creem que aconteceu isso e só foi acontecer de novo em 1901. Então a gente vai ler um pouquinho, brevemente, por que disso, né, não vou ler aqui, né, vamos pegar aqui na casa de Betel, né, desculpa, que Beit é casa, né, na Beit Lechem, que é a casa do pão, casa do alimento, Betel, virou Betel em português, colégio na escola bíblica Betel, Beit Lechem, né? Não, desculpa, falei besteira, é Beit Lechem, que é Belém, né? Betel é o mesmo de poderoso. Foi uma escola bíblica fundada em 1900 por Charles Parham. A escola é acreditada como o início do movimento pentecostal. Então bate ali com o que a gente acabou de ler, né? E devido a uma série de dias de jejum que se encerraram com o que foi interpretado como falar em línguas em 1º de janeiro de 1901, bate com o que a gente viu lá. Embora a escola feche mais tarde, em 1901, após menos de 2 anos de operação. Então ela já estava aberta antes, né? Fundada em 1900, foi logo menos de 2 anos, então em 1901 ela fechou. Então 1 ano e alguns meses, né, ela fechou essa escola. Mas aí fala que o próprio movimento cresceu substancialmente para dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. E aí começa a contar a história dessa moça aqui, que a gente vai dar uma lida. 40 alunos, incluindo essa Agnes Osman aqui, se reuniram para conhecer os principais princípios do movimento de santidade de Parham, que é o cara que abriu essa história bíblica. Parham perguntou sobre a evidência do batismo do Espírito Santo. Quer dizer, quais são as evidências que nós somos batizados com o Espírito Santo? Aí ele diz, né, que ele foi em uma viagem de 3 dias e pediu seus alunos para refletirem sobre essa questão enquanto ele estava fora. Eles concluíram que a glossalia
O que é glossalia, hein? Ops, eu cliquei sem querer. Mas até vale, né? Glossalia religiosa, dom de línguas, narrada pela primeira vez no livro de Atos. Aqui não fala, mas a glossalia não significa falar línguas estrangeiras, mas significa falar coisas que ninguém consegue entender. Tá? Ou falar em línguas era a prova que o Espírito Santo caiu sobre o indivíduo. Aí, Osman foi a primeira aluna a falar em línguas. Então a gente vai ler um pouquinho sobre ela, né, quando você clica nela aqui. Se bem que eu já estava com ela aberta ali, mas tá bom, vai lá. Aqui, quando morreu, foi um estudante, de novo, Bart, que a gente leu tudo lá, né? Foi considerada por muitos a primeira a falar em línguas. Suas experiências provocaram um movimento pentecostal moderno, que começou no início do século XX. Seus pais eram agricultores, blá blá blá, né? Agora não interessa isso não, na vida dela. O que é interessante é o seguinte. Só que, olha... De novo, né, falando aqui, Parham e seus alunos planejaram para que orassem pelo dom do Espírito Santo. E olha só que fantástico, em 1901, após a meia-noite do dia 1º de janeiro, quer dizer, Réveillon, após meia-noite, quer dizer, as primeiras horas de 1º de janeiro. Então no Réveillon, uma festa pagã, né, imagino que eles estavam ali orando naquele momento, né, de buscar próximo ano, toda aquela coisa do cristianismo nessas festas pagãs. Eles receberam aqui, ó, por meio de imposição de mãos, e para que ela pudesse falar em línguas. De acordo com seus colegas, ali tem relatos, né? Suas orações foram ouvidas, olha só, eles têm testemunha, né? Então, os seus colegas relataram de um halo tinha cercado o seu rosto e cabeça e ela começou a falar chinês. Beleza? Eu espero que tenha algum chinês lá para falar com ela, né? Para ter certeza que ela está falando chinês, mas não é o que está escrito aqui. Não muito tempo depois, Parham e 34 alunos também começaram a falar em línguas estranhas. Não está falando quais eram essas línguas, né? Diz-se que Osman não poderia falar o inglês por 3 dias e só foi capaz de escrever em caractere chinês. Essa aqui não é a foto dos caracteres que ela escreveu. Não tem foto dos caracteres que ela escreveu. Dizem que ela escreveu em caractere chinês, dizem que ela falou chinês, mas não teve nenhum chinês ali para dizer que de fato ela estava fazendo isso. Muitos daqueles que experimentaram outros dons do Espírito Santo, muitos naquele dia experimentaram os dons do Espírito Santo e logo o grupo saiu de Kansas para espalhar a notícia. Então pronto, saiu um grupo todo, né, falando que a Osman tinha falado chinês, não saiu nesse grupo aqui, não está dizendo que saiu nenhum chinês para falar isso, dizendo, né, que ela ficou 3 dias sem poder falar inglês, é muito fácil, né, ficar 3 dias sem falar uma língua, se você quiser provar um ponto, e que ela foi capaz de escrever em caracteres chineses, embora não tinha nenhum chinês para dizer isso, né, tinha outros colegas ali de Kansas, e aqui não diz que tinha colegas que confirmaram que ela tinha essa capacidade de falar chinês. Então não vejo qual que é o propósito dela falar chinês, sendo que não tinha nenhum chinês para falar com ela, né? Com essa experiência, e olha só, ela falando chinês, disso aí virou a bagunça que a gente conhece hoje. Com essa experiência, Charles, Parham e 9 outros receberam a experiência de falar em línguas. Vamos primeiro ler o texto de Atos 2, né, porque ele é a base para a gente poder discutir. É a primeira vez que esse assunto é discutido, embora exista ali uma profecia, que a gente vai falar, né, lá em Coríntios 14, falando sobre uma profecia, mas não penso que a profecia falava sobre esta questão aqui, dessa forma que as pessoas dizem. Vamos então ler somente o texto, o que o texto está dizendo, né? E com a ajuda, obviamente, do Bible Hub para poder nos auxiliar para entender se as palavras que estão lá são essas mesmas. Eu tenho o meu entendimento com relação a isso e volto a dizer, não significa que eu estou impondo ou estou ensinando, eu só estou dizendo da onde eu tenho a minha opinião e deixo completamente aberto para qualquer pessoa ter uma opinião diferente, comente sobre isso sem problema nenhum, tá bem? Vamos lá. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos concordantemente, quer dizer, todo mundo junto, tá no mesmo lugar. As palavras que não precisa, né? Concordantemente. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. É importante vocês saberem que essa casa é o Beit HaMikdash, que é Desculpa, escutei um barulho aqui. É o Beit HaMikdash, que é o templo construído pelo filho de Davi, o rei Salomão. Tá, então, quando fala casa aqui, não estava as pessoas numa casa só, não, né? A gente está falando aqui de uma festa onde as pessoas vinham de todos os lugares. A gente vai ler isso no texto aqui, tá bom? As pessoas vinham de todos os lugares. E as pessoas que vinham, obviamente, eram pessoas que davam valor para essa festa de fato. Não é para ver fogos de artifício, porque eram famosas essas festas e era muito bonito os fogos de artifícios, assim como o Ano Novo em Paris. Não é isso. Tá? As pessoas vinham porque davam valor de fato para essas festas. E a gente vai ler sobre isso. E estavam todos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eu tenho minhas dúvidas quanto a
essa visão de línguas repartidas, né? E vai de cada um. Vamos lá em Atos 3, eu tenho minhas dúvidas, mas não sei dizer o que seria o correto, tá? Aqui diz o seguinte, ó. E apareceu para eles dividindo, né? Tô lendo literalmente, tá aqui em inglês, tá? Dividindo línguas como fogo, né? Do jeito que tá aqui. Apareceram para eles dividindo línguas como fogo. Daí virar línguas repartidas, eu não sei de onde que tá. Né? Isso aqui realmente é um verbo, não é uma característica da língua, né? A língua realmente ela tinha um verbo, né? A língua estava tendo uma ação, eu entendo dessa forma, tá? A língua estava tendo uma ação, não era uma característica da língua ela ser repartida. Então eu não sei dizer. Peraí, eu acho que eu fui para algum lugar errado. Não, tá certo. Eu não sei dizer qual que seria a interpretação correta, né, desse texto, né, desse trecho do texto, mas eu não penso que desceu línguas iguais de serpentes, né, línguas bifurcadas iguais de serpentes, eu não penso assim. A língua, inclusive, que está dizendo aqui, ó, essa palavra glossar, você vai reparar que é a mesma palavra que vai falar mais adiante. E vai ter hora que vai falar outra palavra, e a gente vai ver isso. Vamos voltar lá no texto em português. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Ó, Atos 2:4. Vamos lá para Atos 2:4. Eles foram preenchidos com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, está dizendo aqui também a mesma palavra, glossai. Tá? Esse aqui, eu não entrei aqui para ver se... Of two, another, second, another different. One's neighbor. Tá. One's neighbor, a língua é diferente da pessoa que está do lado. Então isso é bastante interessante. Né? Isso me lembra muito o que aconteceu ali na construção ali da torre, né, em que as pessoas começaram a falar línguas diferentes das pessoas que estavam do lado. Né? Aqui está dizendo outras línguas, né? Agora parece que não é outras línguas, me parece que é língua do outro. Tá joia? Olha só, one's neighbor seria, deixa eu ver se, eu não tenho aqui, mas acho que eu consigo fazer isso aqui, ó. One's neighbor, ó, do vizinho, daquele que está ao seu lado, tá? Então, opa, voltei lá no texto, esse aqui. Então, é a impressão que eu tenho que essa língua que veio descendo e dividindo, a língua estava dividindo, as pessoas começaram a falar em línguas diferentes da língua das pessoas que estavam ao lado. Eu não tinha percebido isso antes de começar a gravar esse vídeo, então é uma coisa a mais aqui, tá bom? Eu posso até me atrapalhar com relação ao que eu vou continuar lendo, mas eu vou continuar mesmo assim, porque eu não tinha percebido que tinha essa possibilidade de tradução. Assim como o Espírito Santo foi dado para eles... Vamos continuar lendo ali no português que é melhor. Onde que a gente estava? Lá no 4, né? Então, eles foram cheios de Espírito Santo e começaram a falar em línguas diferentes das outras pessoas, né? Mas aqui está dizendo outras línguas. Eu não penso dessa forma agora mais não. Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem, então o Espírito Santo dava a capacidade deles falarem em outras línguas diferentes daquele que estava do lado deles. Tá? E em Jerusalém, o local que eles estavam, o local onde ficou o Beit HaMikdash, estavam habitando judeus, né? Estavam habitando judeus significa que judeus estavam ali, eles estavam residindo provisoriamente ali. Homens religiosos, aqui esse religioso não é isso, né? Vamos lá para 5, homens devotos, tá bom? Então eram judeus devotos de onde? De todas as nações que estavam debaixo dos céus. Então ali estavam pessoas que seguiam o judaísmo, eles eram devotos e eles vinham de todas as nações debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa. Tinha uma multidão que estava confusa e cada um ouvia falar na sua própria língua. Olha só, tinha pessoas de todas as nações e escutavam o que estava sendo dito, alguém estava dizendo algo para todo mundo na sua própria língua. Você pode entender que tinha alguém dizendo alguma coisa, ou você pode também entender que esse som estrondoso estava falando alguma coisa. Esse som estrondoso que estava falando alguma coisa e que as pessoas conseguiam escutar na sua própria língua, embora elas estivessem cada uma no vindo de um lugar diferente. Então essas pessoas estavam interpretando aquilo que estava sendo dito com um som só, as pessoas entendiam na sua própria língua que eles nasceram, se nasceram na Grécia, se nasceram, sei lá, na Itália, em Roma, né, no caso aqui, eles entendiam na própria língua. Aí você entende do jeito que quiser, tá bom? Assim, do jeito que você acha que tá certo. E todos pasmaram e se maravilharam, dizendo uns aos outros, uai, como assim? São todos galileus esses homens que estão falando? Então tinha homens galileus falando ali. Como que a gente está conseguindo ouvir esses galileus aqui? A gente está conseguindo escutar aqui na nossa própria língua. Então, nitidamente, aqui está dizendo o oposto do que eu pensei que poderia ter sido. Né? Pode ter sido o som, lembra que eu falei agora há pouco. Mas aqui não. Agora aqui eu já começo a entender de onde que é. Tá? Eu entendo agora que eles estavam vendo pessoas
que estavam falando uma língua, os galileus estavam falando uma língua, e eles estavam escutando na própria língua deles. É basicamente o que eu tinha falado antes, mas aqui confirma que não era isso. Não é esse som aqui, mas sim pessoas que estavam próximas deles, e eles estavam entendendo, eles não deveriam entender. E aqui começa a falar. Ah, isso é interessante aqui, ó. Se eu vir aqui nessas vezes fala língua, vamos pegar no 6 aqui primeiro. 6. Uma coisa que eu tinha percebido. Volto a dizer, não estou ensinando nada a ninguém não, tá? Aqui é minha opinião, por que eu tenho essa opinião? E estou aberto a mudar de opinião. Assim, pelo menos de interpretação do texto, tá? Aqui ele fala dialeto, ele não está falando mais aquela palavra glossária que ele falou lá em cima, né? Ele está falando dialeto. Por que será que ele muda agora para dialeto? Né? Ele está falando aqui no 6, né? Aqui no 6 ele fala dialeto. Aqui, ó. Socorreu junto a sua multidão confusa, porque cada um via falar no seu próprio dialeto. No seu próprio dialeto. Cada um tinha um dialeto. E eles escutavam esses galileus aqui falando e eles entendiam no próprio dialeto. Ou dialeto, né? Como alguns dizem. E aí começa a continuar falando aqui, ó. Pardos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Blá, 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 Egito, todos, eu não vou ficar falando aqui não. Forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Ó, tanto judeus como prosélitos. Né? Tanto os que eram nascidos, como aqueles que se converteram. Será que é Bnei Noah? Será que acho que não tinha esse negócio de Bnei Noah na época não, né? Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar com das grandezas de Elohim. Olha só, 11, vamos lá no 11. De novo, ele vem aqui e começa a falar, ó, em glossai, mudou. Eles estavam escutando pessoas de todos os lugares do mundo, quer dizer, de que falavam dialetos, chamado de dialetos, né? Eles estavam escutando falar na glossa dele. Glossa. Interessante, tá em singular aqui, né? Olha só que interessante. Então eles escutavam todo mundo falar, aqui está escrito em plural, mas ali no texto está em singular, tá? Eles escutavam falar todos os dialetos e eles entendiam na própria língua. Então, a gente pode até continuar lendo aqui. Vamos ler até aqui embaixo, sim. Que tem a parte do profeta, né? Deixa eu ver se vale a pena ler tudo. Acho que vale a pena ler tudo. Vai demorar pra caramba, mas vale a pena ler tudo aqui. Quem tiver interesse, continua escutando. Eu vou falar o que eu penso disso, tá? Por que ele vai de glossa para dialeto? Aqui nesse texto, tá? Depois em Coríntios a gente vai ver outra coisa. Mas aqui nesse texto eu penso que ele fala de glossa e fala de dialeto, porque é de um ponto de vista. A língua dele é glossa. Eu posso estar enganado, ok? Alguém pode aí me corrigir se estiver errado, sem problema. Mas eu penso, a língua dele é glossa. A dos outros são esses dialetos aí. São essas línguas que esse povo das nações falam. A língua deles está sendo chamada de glossa aqui no grego. Não sei como é que está aí nos textos, na Peshita, não manjo dessas coisas. Aí quem manjar, por favor, fique à vontade para falar alguma coisa, tá? E todos se maravilharam e estavam suspensos. Dizendo uns aos outros, não entendi por que estava suspenso, dizendo uns aos outros, o que é isso? Que isso quer dizer, gente? O que é isso? E outros estavam zombando, eles estão cheios de mosto, toda gente doida. E por quê, né? Provavelmente esses aqui não tinham recebido rua, né? Não estavam entendendo o que estava acontecendo e só estavam vendo os outros falando, eu estou escutando, eu estou conseguindo entender. Como assim você está conseguindo entender, gente? Deve ter sido alguma coisa desse tipo, não sei. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse, homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja por vós isso notório. Escutem as minhas palavras. Esse homem não está embriagado. Esses homens não estão embriagados, como vocês pensam. Já que é a terceira hora do dia. Mas isto a terceira hora do dia seria 9 horas da manhã, né? Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá que, diz Elohim, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aí por isso que vem aquela confusão de falar, de misturar línguas estranhas com profecia. Então alguém vai falar um monte de sons esquisitos e alguém vai lá e diz que está interpretando e já começa a falar alguma profecia. E é uma profecia, normalmente uma profecia nova, né? E eu não penso que é isso que está acontecendo aqui agora. Eles estavam falando as coisas que tinham se confirmado. Eu penso dessa maneira, eu entendo que o momento que eles estão falando das maravilhas, das grandezas de Elohim, eles estavam falando as coisas da Torá, as coisas dos profetas, aquilo que já tinha se cumprido e aquilo que vai cumprir. Eu penso dessa maneira. Quando eles estão profetizando, eles são pessoas que vieram de todos os lugares. Todos os lugares, porque essas pessoas que vieram de todos os lugares, elas são
são também os vossos filhos e vossas filhas, que estão espalhados pelo mundo todo. E vossos jovens terão sonhos, e vossos velhos terão visões, né? Desculpa. E vossos velhos terão sonhos. A memória está mais rápida do que a leitura, né? Eu estou lembrando do texto, mas não estou lendo. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo da terra. Agora vamos ler o texto de Coríntios 14, também é muito usado para falar desse assunto de línguas estranhas, né? Primeiro que não está escrito línguas estranhas, né? A gente vai ler agora. Bom, vamos lá. Segui o amor e procurar o zelo dos dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí, de profetizar. É mais importante você falar das coisas que aconteceram, que dizem que vai acontecer, e quando acontecerem, confirmem elas. Né? Profetizar, eu entendo dessa forma, não é só falar o que vai acontecer, mas é explicar as profecias. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Elohim, porque ninguém o entende. E o Espírito fala em mistérios. Bom, vamos parar aqui, depois a gente, né, igual eu fiz com o outro lá, né, o que eu entendo vindo até aqui. Bom, primeiro que eu entendo, Coríntios 14, vamos pegar ali em Coríntios 14, desde o 2, né, é o 2 que a gente está ali, vamos fechar esse Atos aqui, que eu não preciso mais dele. E a gente está no 2, Então, ó, o que fala em língua, ó, glosse, não tem nada de estranho, tá? O que fala se você quiser traduzir isso aqui como línguas estranhas, tudo bem, mas aqui está falando o uso aqui, né? A definição é a língua de fato, tá? Aqui em português é difícil de falar, né? Mas aqui em inglês, língua é o órgão que a gente tem dentro da boca, tá bom? Não sei se em inglês a gente também pode entender como idioma, isso não. Eu conheço só como language mesmo, ou também idioma, mas seria uma coisa meio que... não interessa. Aqui, ó, linguagem, né? Idioma e a nação, usualmente distinguida por sua fala. A nação normalmente distinguida por sua fala. Não tem nada de línguas estranhas, né? Provavelmente isso aqui foi traduzido de algum texto que dizia línguas estrangeiras, porque estranho e estrangeiras vem da mesma origem, tá? Bom, eu até pensei aqui, ó, abrir, né, a etimologia, mas não interessa. Se você estiver querendo saber sobre isso, né, dá um Google aí, origem de estranhos e estrangeiros, vai ver. Bom, até aqui esse texto aqui eu penso da seguinte maneira, né? Essa carta é uma carta para aqueles que vivem aonde? Tá dizendo aqui, em Corinto. Então, sendo assim, existe um ponto de vista. É uma língua estrangeira para esse povo que está vivendo ali. Que língua seria a língua estrangeira para quem está vivendo ali? Bom, qualquer língua, mas não a língua que eles falam ali naquele local. Ou as línguas que eles falam ali naquele local. Eu não sei quantas línguas falavam ali, mas não vejo também necessidade de precisar saber disso exatamente para esse texto. Vamos lá. Mas o que profetiza fala aos homens. O que profetiza fala aos homens. Para edificação, exortação e consolação. Bom, quer dizer que a profecia, ela edifica, ela exorta e ela consola. Para isso acontecer, né, para haver edificação, exortação e consolação, a gente tem que entender o que está sendo dito, né? Então aquela profecia tem que ser uma coisa que a gente entende. O que fala a gente já sabe que não é desconhecida, né? O que fala em línguas, pode ser estrangeira, tá? Edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Quer dizer, aquele que fala numa coisa que ninguém está conseguindo entender, por enquanto a gente não sabe que coisa é essa, me parece, né? Porque alguém escreveu desconhecida, pode ser uma língua estrangeira. Mas como eu disse, ali só está escrito línguas, não tem estrangeiras. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, quer dizer, ele está falando uma coisa que ninguém entende, né? Para ele é bom, ele, né, pode ser bom para ele, edificante para ele, fala, nossa, eu sei falar isso, ou qualquer coisa assim, não sei, né, o que de repente está dizendo aqui em edificar, né? Não sei, eu tô dando uma de, óbvio que eu sei, mas enfim. Eu quero que todos vós falem em línguas. Vamos lá no verso 5, vamos ver o que está escrito lá. Verso 5. Verso 5. Eu desejo agora que todos vocês falem em, glossai. É a mesma palavra. Mas muito mais que profetizem. Porque não adianta você falar em línguas se as pessoas não entenderem, de novo, né? Agora, se vocês profetizarem aquilo que as pessoas entendem, né? Porque profetizar é maior do que falar em línguas. É maior que falar em glossai. De novo, vamos ver se está lá. Greater than one speaking in, de novo, glossai. Mesma palavra. Glossai. E a não ser que também interprete para que a igreja receba
edificação. Então, se você falar alguma coisa que ninguém entende, e se tiver alguém para traduzir para esse pessoal, as pessoas vão receber e entender, né? Aí vão de fato entender a profecia, o que está sendo dito, e vão ser exortadas, vão ser consoladas, vão ser edificadas, tá bom? E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em glossai, né? Se eu for ter convosco falando em glossai, de que adiantaria? Se eu não vos falasse por meio, ó, não tem se por meio, tá? Vamos lá no 6, né? Em línguas, o que vocês teriam lucro? Se eu não falasse para vocês, né? If not to you, se eu não estivesse falando para vocês, ou em revelações, ou em conhecimento, ou em profecia, ou em ensino. Então, esse ou em não é por meio, tá? É sobre, ou sobre revelações, conhecimentos, profecias e ensinos. É sempre ou in, né? Or in. Então, aqui ele tá dizendo, não é por meio de revelação. Né? Se eu não falasse das revelações, né, do que nos foi revelado, da ciência, quer dizer, do conhecimento, né, da profecia, da doutrina. Então, o que adiantaria ele falar dessas línguas se eles não conseguissem entender? É muito mais importante que eles entendam falar coisas que eles entendem e não essas línguas. Até agora a gente não sabe que língua que é essa, né? Mas pra frente a gente vai entender. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem sons, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara. Olha, se eu pegar minha língua e começar a falar coisas que... desculpa, minha língua não é minha boca, tô falando de línguas. Se eu pegar minha boca e começar a tirar sons de dentro dela e as pessoas não entendem, o que adianta? Ninguém vai entender, não faz diferença nenhuma. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Assim também vós, se com língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis falando como que falando ao ar. Então, vamos entender que língua é essa daqui a pouquinho. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro. Curiosidade, o que está escrito como bárbaro? Ele 11. Só uma curiosidade aqui. 11. The power of sound, I speak a foreigner. Ó, estrangeiro. Ah, não. É bárbaro aqui, ó. Eu vou ser para aquele que fala ao estrangeiro. Olha só que coisa interessante. Eu não tinha visto isso antes. Fala para. Aqui, ó. Eu vou ser o tagarelando. Não, essa palavra aqui eu tinha visto antes, eu não tinha visto bárbaro, tá? Tagarelando. Eu acabei de falar, não consigo falar de novo. Tagarelando, né? Significa no grego clássico, tá? Mas no Novo Testamento é uma palavra mais digna. Foi dignificada, né? Então fica assim como se estivesse falando, mas parece que é um falando demais, pelo menos, né? Ela é mais dignificada, mas ainda ela traz aquele entendimento de falando aos ventos, falando à toa, né? sem necessidade. Então vamos voltar ali no texto, né? Esse lalarel aí. Como se fosse um estrangeiro falando à toa, sem necessidade, né? Estivesse tagarelando, ou falando sozinho, coisa assim. Então seria um bárbaro aquele a quem falo. Olha só que seria um bárbaro para aquele a quem falo. Bagunça no texto pra caramba. O que fala será bárbaro para mim. Vamos lá de novo. E o que fala para mim, um estrangeiro. O bárbaro é um estrangeiro, né? Então fica bárbaro para dar aquela sensação de pessoa rebelde, né? Selvagem, mas na verdade só está querendo dizer um estrangeiro, né? Assim também vós, como desejam. Olha só, não, vamos voltar nessa frase aqui. Se eu ignorar o sentido da voz, qual que é o propósito de você emitir uma voz? Você tem que ter um propósito, que as pessoas entendam. Senão você vai ser como um estrangeiro que fala à toa, não tá, fala sozinho, não fala pra ninguém, ninguém entende. E aquele que fala será um doido pra mim, né? Um cara, desculpa, eu falei doido, mas um estrangeiro, uma pessoa que fala e eu não compreendo, não tem sentido nenhum. Mas até agora a gente não entendeu ainda que língua que é essa, né? A gente vai ler daqui a pouco. Pelo menos no meu entendimento, tá? Assim todos vós, como desejais dons espirituais, procurem abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua, ore para que possa interpretar. Olha só, o que estiver falando nessa língua aqui, ore para conseguir entender o que está dizendo.
Tá dizendo interpretar aqui, né? E cria toda aquela teologia de falar e interpretar, né? Porque se eu orar em língua desconhecida, se já viu alguém orando em língua desconhecida, já viu alguém orando em hebraico? Esse é o ponto que eu tô querendo chegar, tá? Esse é o ponto que eu quero chegar. A língua aqui, vamos lá, 14, continua sendo glossa. É a mesma. O mesmo ponto de vista que eu tô falando. É a língua do estrangeiro. E qual é o estrangeiro que está escrevendo isso aqui? Para quem está recebendo, sobre qual ponto de vista? Quem está escrevendo isso aqui é um israelita. É Paulo. Ele está escrevendo, e quando ele escreve glossa, ele está falando dessa língua, a língua dele. Porque se eu orar em língua, aqui diz desconhecida, uma língua estrangeira para eles ali, né, mas não está escrito estrangeira, o meu espírito ora bem, beleza, né, eu estou lendo lá em uma coisa que é bastante comum entre os judeus, por isso que é interessante pegar o contexto de quem está escrevendo e para quem está recebendo o texto. Né? A gente está falando de pessoas que tinham ali aquela influência do judaísmo. O judaísmo imperava, não existia o cristianismo, principalmente o cristianismo evangélico, que dá aquela liberdade para você falar o que você quiser, na oração, da forma que você quiser, entre aspas, né? Eu digo assim, não. Eles seguem as rezas padrões, o judeu ele segue rezas padrões. Então, ele está lendo, ele está fazendo as suas rezas, suas orações, numa reza em hebraico, do jeito que talvez tenha sido ensinado para ele. Numa língua que ninguém conhece. E ele não entende. Tá bom, beleza, para o espírito dele é bom, né? Mas e o entendimento? Olha só, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Quer dizer, eu não estou entendendo. O que adianta eu falar aquelas palavras que eu não estou entendendo? Vamos ver essa frente aqui, ó. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, canções em hebraico, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se você bendisser com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? O amém. Algumas pessoas veem aqui, o amém é o Messias. Não, aqui como que a pessoa que está escutando você falar em hebraico, numa oração em hebraico, como que ela vai dizer amém, assim seja, se ela não entende o que você está dizendo? Como ela dirá amém sobre essa ação de graças, essa bênção que você acabou de dar, seja no partir do pão, toda aquela liturgia que a gente já sabe que existe, e ainda mais naquela época, né? Se eles não sabem o que você está dizendo, você está falando ali toda aquela bênção, né, do Shabat, partir do pão, do vinho e coisa tal, né? Mas a pessoa, o indouto que não conhece, como ele vai dizer amém para uma coisa que ele não está entendendo? É isso. Essa aqui que é a dificuldade dessa interpretação, né? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Mas beleza, você está falando muito bem ali a sua bênção, mas o seu vizinho não está sendo edificado. Aquele que está do seu lado ali, ele não está entendendo bolhufas. Dou graças ao meu Elohim, porque falo mais línguas do que vós. Vamos lá no 18. Eu agradeço, Elohim, que mais do que todos vocês, do que todos vocês mais, em línguas eu falo. Então a gente está falando que Paulo, ele fala mais do que todo mundo. Mas antes eu quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que eu possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua que ninguém entende. Vamos lá, de 19. Do que línguas que em hebraico. Ele sabe, esse é o meu ponto de vista, tá? Posso estar bem enganado, tá bom? Ele sabe, porque eu falo mais hebraico do que todos vocês. Mas, ou ele fala mais línguas dos anjos do que todo mundo, né? É isso? Ou línguas estranhas, ou outros nomes aí que o povo todo apelidou aí. Né? Não, não é isso. Todavia, antes eu quero falar 5 palavras da minha própria inteligência. Ele fala própria inteligência, né? Ou ele fala outra palavra aqui, não é inteligência. With my mind, da minha própria mente. Da minha própria mente. Da minha própria mente. Para que eu possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em línguas. Irmão, não sejam meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, porque gente de outras línguas, quem são pessoas de outras línguas? Opa. Has been written in other tongue. Olha só que interessante. Olha a palavra que ele usa aqui agora. Heteroglossis. Que é a junção aí de heteros, de outras línguas diferentes. Heteroglossis. Gente de outras línguas e por outros lábios
falarei a esse povo. Ainda assim não me ouvirão, diz Yahuwah. Será que são outras línguas? Porque aqui está falando de língua. De novo. Aqui está falando de língua. Cadê toda aquela história que ali está falando línguas estranhas? São os dons de língua de falar um monte de coisa que ninguém entende, que precisa ter um intérprete, que é uma língua aqui dos anjos, ou qualquer coisa assim. E é isso? Ou ele está falando do que ele está dizendo aqui, ó, está escrito na lei. Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a esse povo, e ainda assim não me ouvirão, diz Yahuwah. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, todos falarem a mesma língua, e entrarem em doutos infiéis, não dirão, porventura, que estão loucos? Mas se todos profetizarem, algum indouto fiel entrarem, todos é convencido, e todos, de todos é julgado. Por todos ele é convencido, né, e por todos ele é julgado. Esse tá de todos aqui é muito estranho. E portanto, os segredos do coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o rosto, adorará a Elohim, publicando que Elohim está verdadeiramente entre nós, entre vós. O que farei, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação e tem língua. E essa língua aqui, já dá para entender que língua que é, né? Tem interpretação. Cada um tem alguma coisa. Cada um tem uma parte. E a parte desses aqui seja falar aí algum texto em hebraico, como a gente tem no meio da gente, né? Fala em hebraico, depois explica sobre aquilo. Tem gente que não, só sabe, né? De repente até falar as preces e tudo mais, coisa hebraica, mas não entende o que está dizendo. Muito provavelmente, se eu for ler alguma coisa em hebraico, eu consigo ler ali o que está escrito, mas não sei o que está escrito, tá? Eu leio, mas não sei o que está escrito. Tá? Eu preciso de coisas desse tipo aqui, ó. Igual eu estou usando para grego, eu preciso de coisas desse tipo para hebraico. Esse sou eu. Né? Às vezes a pessoa acha que só porque eu não entendo nada de grego, não. E também não entendo nada de hebraico. Eu venho aqui e vejo, né? Eu falo inglês, né? Então já ajuda bastante. Mas quem não fala também pode usar essas ferramentas aqui para poder entender, usar o tradutor, né? Para entender. Mas enfim. Se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2 ou muito 3, por sua vez, haja um intérprete. Bom, se não houver intérprete, fica calado e fale consigo mesmo. Fale o quê? Seja suas orações aqui, né? Aquelas orações em línguas, se orar em língua desconhecida, né? Seja essas orações. Ou se de repente você é um estrangeiro, que ninguém está entendendo o que você está dizendo, né? Não vai fazer bagunça. Pode ser alguma coisa assim, né? Bom, enfim, para mim o texto é bem claro, que não se trata, não estou dizendo que é claro que eu entendi 100% do texto, não. Peço ajuda aí para quem percebeu que eu não entendi alguma coisa ou confundi alguma coisa, pode ficar à vontade para falar. Mas para mim fica bem claro de que essas línguas que eles estão falando aqui, ó, essas línguas vêm dessa profecia aqui, ó, por gente de outras línguas, tá? E não falantes de línguas do meio pentecostal, das assembleias aqui, ó, tá? Shalom.